Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Hoje quem conversa conosco é o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Ele vai assumir a liderança da bancada do partido na Câmara agora, quando voltar o recesso parlamentar, quando o recesso parlamentar acabar e voltar aos trabalhos do Legislativo. O deputado Enio Verri também é professor licenciado de Economia da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. E, antes de mais nada, queria agradecer a presença do senhor aqui. E, começando a nossa conversa, deputado, queria conversar, falar com o senhor sobre o papel do PT na Câmara hoje enquanto oposição. O governo tem uma lista de prioridades que é quase uma lista de desejos sobre o que gostaria que o Congresso aprovasse em 2020. Tem alguma coisa, daquelas são 32 propostas, 15 estão na Câmara, 14 estão no Senado. Nas que estão na Câmara, daquelas todas, qual é a que o PT vai acha pior, que o PT vai fazer oposição com mais força? Olha, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Dificilmente uma lista de desejos do governo Bolsonaro tem alguma coisa em comum no modelo de país que o Partido dos Trabalhadores tem. Uhum. Nós temos um modelo de um Estado ampliado, de um Estado que preocupa-se com os mais pobres, com distribuição de renda, com desenvolvimento, com defesa da soberania nacional e do Estado brasileiro. Absolutamente o contrário do que o governo Bolsonaro pensa. Nós entendemos que o governo Bolsonaro é um governo entreguista, é um governo absolutamente subordinado, não só aos Estados Unidos, mas de uma maneira muito específica e pessoal ao Trump, e isso tem custado muito caro ao conjunto da população brasileira. Dentro disso, desses desejos, alguma coisa que nós podemos dizer, por exemplo, sobre a reforma tributária. Né? É uma política que está sendo colocada, é uma política que ela é melhor do que a política tributária que nós temos hoje no país, mas não resolve as contradições. Por isso, nós entendemos que essa apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que o governo tem interesse nela, seja um bom início para, a partir dela, e com as emendas que nós vamos apresentar, para termos algum avanço. Fora esta... Tem chance do PT votar a favor da reforma tributária, então? Não, de maneira geral, não. O que nós vamos fazer, como sempre fazemos, nós vamos votar contrário, porque nós apresentamos uma chamada PEC paralela. Uhum. Essa PEC chama-se que não é a PEC paralela da reforma da Previdência, não só para deixar claro para quem acompanha a política. É a política tributária solidária, né? Baseada muito nos estudos da Anfip, que são o pessoal da Receita Federal, com vários economistas do país. Então é um projeto muito coletivo e não é do PT. São dos 6 partidos que compõem a oposição hoje. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB e o RED. Fora esse, é muito difícil ter ali um projeto desses 32 que possa ser compatível. Tem o do deputado Molon, né, que trata O projeto do deputado Alessandro Molon, ele trata sobre principalmente informatização de serviços públicos, isso. Práticas que, em geral, o governo federal já adota, mas que podem ser estendidas a outras esferas. Exatamente. Isso é uma coisa que podemos avançar. Entretanto, não é que eu procure problemas, é que os problemas são dados pelo próprio governo. Uhum. É claro que com a inovação tecnológica vai demandar menos servidores públicos e pode, num primeiro olhar, aumentar a eficiência da máquina pública, o que é positivo para a população. Uhum. Então, com essa afirmação, parece que está tudo lindo e maravilhoso. Olha o caso do INSS. Ele ele fez a inovação tecnológica, informatizou tudo, tirou as assistentes sociais do trabalho que elas faziam, e hoje a fila é de milhões de pessoas que não conseguem aposentar-se. Mas isso foi uma questão que apareceu no ano passado. A questão da informatização do INSS é uma coisa que vem vindo há muitos anos e estava funcionando. Estava funcionando, só que de uma maneira muito rápida, eles cortaram o atendimento de balcão. É importante que a população saiba o que é isso. Você imagine que é uma pessoa que mora... Olha, eu sou do sul do país, que é chamado Sul Maravilha. Uhum. Mas mesmo lá, no interior do meu estado do Paraná, as pessoas não têm mais um funcionário no posto da Previdência para pedir a sua aposentadoria. É tudo por internet. Agora, de repente, a maioria dessa população não tem nem computador. E caso tenha, não sabe nem usar. Então, a inovação tecnológica não leva em conta a realidade das pessoas. Então, e isso acumulou, juntamente com a reforma da Previdência, deu esse estouro aí de milhões de pessoas que estão à espera da sua aposentadoria, que de forma direta prejudica a população e de forma indireta favorece as contas do governo. Então, em suma, o senhor
sumarizando esse raciocínio do senhor, quer dizer que, dependendo de como for aplicada, a informatização pode ser excludente? Pode ser excludente. Nesse momento, e no caso da Previdência, em especial na relação com as assistentes sociais, que tinham um papel fundamental nessa relação, ela é absolutamente excludente. Em outros casos, não acredito, né? Passaporte, outros documentos, isso sim vai ser uma coisa de avanço. Nós não somos contra a inovação tecnológica, até porque ela é inevitável. O que você tem que pensar é que a inovação tecnológica tem que estar a serviço da população. Esses milhões de pessoas que não estão conseguindo aposentar-se é recurso do caixa do governo que não sai. E com isso aumenta o superávit primário. Ou seja, a população deixa de receber um dinheiro que é direito dela. O senhor acha que isso é uma política deliberada? Eu acho. Eu acho que foi criado a dificuldade para ajudar isso no acúmulo do caixa do governo, o que é típico do ministro Paulo Guedes. Entendi. E ainda ficando em Congresso, mas mudando um pouco de assunto, a gente teve desde 2018, quando o presidente Lula foi preso no começo do ano, até novembro, quando o presidente Lula foi solto por causa da decisão da STF que proibiu o início do cumprimento de pena depois de condenação em segunda instância. A gente teve o PT como um todo e a bancada também. A bancada não é um organismo fora do partido, claro. Sim. Pautando muito a defesa da liberdade do presidente Lula. Agora o presidente Lula está solto, está na rua, vai conversar com o senhor, inclusive, nos próximos, por esses tempos. A liberdade do presidente Lula, ela altera de alguma forma a atuação da bancada do PT na Câmara? Muito, muito. Nós tínhamos uma bandeira, Lula livre, o que era um absurdo a prisão do presidente Lula. Uma coisa, um desrespeito totalmente às leis, está provado isso. Agora, nós temos uma outra bandeira, que é paralela, que é Lula inocente. Ou seja, o presidente Lula não foi absolvido, ele foi libertado, mas ele ainda responde a processos. Nós fazemos um movimento para provar que o presidente Lula é vítima de uma grande armação da elite do país, tendo o Sérgio Moro como um instrumento, não como mentor. Ele não tem essa capacidade, como um instrumento dessa operação. Ao mesmo tempo, a nossa bancada passa a ter um papel muito específico de propostas para o Brasil. Claro, somos oposição a Bolsonaro e, como disse na resposta anterior, entendemos que as políticas econômicas e sociais do Bolsonaro estão destruindo o Brasil e está aumentando a miséria no nosso país. E o nosso papel, neste ano, com Lula livre, articulando a esquerda, viajando todo o país, o nosso é apresentar propostas concretas para o país. Mostrar que o que Bolsonaro está apresentando é muito ruim e que nós temos propostas concretas, como, por exemplo, a reforma tributária, que eu já citei, como a geração de emprego e renda, como tributar, por exemplo, o patrimônio, que é uma coisa hoje que não está sendo feita. Então, nós temos já apresentado dentro da Câmara vários projetos, várias PECs, na tentativa de mostrar o seguinte: há outro caminho para o Brasil e o outro caminho é muito melhor do que esse apresentado por Bolsonaro. Então, basicamente, dois campos de atuação paralela, a inocência do presidente Lula e uma oposição propositiva. Mas tem braço para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Nós temos, porque o partido não é composto só de parlamentares, felizmente. Né? Conforme você mesmo disse na sua pergunta, e eu concordo plenamente, o Partido dos Trabalhadores ele é um grande chapéu. E ali está a bancada de deputados federais, Senado, vereadores, prefeitos, mas ali também está o movimento sindical, os movimentos sociais, a luta das mulheres, das minorias, estão todos ali dentro. São todos militantes. Nós temos quase 2 milhões de filiados. Então, o nosso papel enquanto bancada é fazer a crítica ao que Bolsonaro está apresentando ao país e apresentar propostas concretas, assim como no Senado. Mas, ao mesmo tempo, nós apoiamos a luta da Central Única dos Trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, o movimento social soma-se à luta institucional e a esse conjunto de lutas que podem forçar a grande mudança desse país. Entendo. E a gente tem hoje o presidente Lula em liberdade, como todo mundo já sabe, e eu queria saber como que é a interlocução dele com a bancada do PT. Tem conversas constantes, ele dá muitos conselhos, como que isso funciona? Na verdade, nós temos um intervalo de 580 dias. Né? Claro. Nós não conversamos com o presidente, enquanto bancada organizada, nós não conversamos com o presidente Lula ainda. A maioria dos deputados já conversaram com ele, por exemplo, na sexta-feira que ele foi libertado lá em Curitiba, eu estava lá com mais um grupo de parlamentares. No dia seguinte, em São Bernardo do Campo, quando fizemos aquele grande evento, nós ficamos reunidos na sede do sindicato, todos os deputados e deputadas estavam lá também, estivemos juntos com ele,
ele tem corrido o país e nesses encontros, agora em Minas Gerais, esta semana passada, ele também, lá sempre tem um grupo de deputados juntos. Agora, de forma organizada, na segunda semana do início do ano legislativo, nós temos uma reunião da bancada, tanto da Câmara segunda semana de fevereiro. De fevereiro, já teremos uma reunião com o presidente Lula, aí sim, discutindo de maneira mais formal a conjuntura internacional, a nacional, onde o Partido dos Trabalhadores está inserido nessa luta e o papel específico dos deputados e deputadas na Câmara e dos senadores também nessa construção desse Brasil que precisa ser recuperado. A influência dele na bancada esse ano tende a ser alta, então? A influência do presidente Lula, mesmo preso, é muito alta. É importante deixar claro que o presidente Lula, a avaliação que ele tem da política brasileira e do país é muito profunda, ele é muito sensível, ele tem um acúmulo de conhecimento gigantesco. Outra, um homem que passou pelo que ele passou na vida, sempre vale a pena ouvi-lo. Então, mesmo quando ele estava na prisão, ele sempre teve um papel muito importante nas decisões do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, na Câmara. Eu entendo que o papel dele agora é muito maior. É muito maior porque, como ele foi o presidente, ele vai analisar o que ele viveu, para onde vamos e como podemos fazer esse link. Então, eu concordo com você plenamente. O papel hoje do presidente Lula é fortíssimo junto à bancada e junto os caminhos do Partido dos Trabalhadores nos próximos anos. Entendi. E como... saindo um pouco do assunto presidente Lula, mas nem tanto, porque esse assunto inevitavelmente vai incluir o nome dele em algum momento, desde o começo, na verdade. Como é que o senhor avalia a condução da PEC que está em discussão na Câmara, agora na comissão especial, que discute a possibilidade de se prender ou cumprir pena, início de cumprimento de pena de condenações em segunda instância? Olha, nós somos contrários a isso, mas não é porque nós temos essa análise a partir do presidente Lula ou da realidade do presidente Lula. É que essa PEC da segunda instância, ela elimina os direitos da pessoa se defender-se até o último momento. A verdade é quando você determina a prisão a partir da segunda instância, você descumpre a Constituição brasileira. A Constituição brasileira deixa claro que todo indivíduo é inocente até prova em contrário, e ele tem o direito de defender-se em todas as instâncias. A Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado até ter transitado em julgado. Exatamente. O que a PEC faz é mexer no que é transitado em julgado. O senhor acha que esse movimento é irregular? Eu acho que é irregular, até porque eu entendo que isso é cláusula pétrea e, portanto, não cabe nenhuma alteração, mesmo via PEC. Tem alguns pontos da Constituição de 1988 que são consideradas cláusulas pétreas e, portanto, não cabe mudança, salvo que seja por um plebiscito. A cláusula pétrea, no caso, no artigo 5, que diz, como a gente disse, que ninguém será culpado até ter transitado em julgado. No caso dessa PEC, mexe no artigo 102 e no artigo 105, que não é cláusula pétrea. Exato, mas que antecipa. Mas a 5, sim. O artigo, não, porque ele mexe nos artigos, tá? E um deles, a nossa avaliação, eu sou economista, não sou advogado, mas a avaliação da nossa assessoria jurídica é que cabe uma discussão sobre isso. Agora, o que está hoje... A assessoria jurídica, então, entende que cabe uma discussão se, devido ao artigo 5 ser cláusula pétrea daquela forma, se pode mexer nos artigos 102 e 105. Exatamente isso. Entendi. E dentro desse cenário, mesmo que seja aprovada essa PEC, mesmo que ela seja, eu quero falar mais um pouquinho sobre ela, haverá discussão no Supremo. Você não tenha dúvida que haverá... Isso vai longe ainda, esse debate. Um segundo aspecto é que essa PEC, ela ampliou o desejo do que foi mandado no projeto. Eu ia chegar nesse ponto. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ela começou no direito penal e agora é para todas as áreas do direito. Para todo mundo. Ou seja, aquele empresário que sonegou, que responde um processo, em primeira e segunda instância, sendo condenado por sonegação, também vai preso. Então, primeiro nós entendemos que ninguém deveria ser. Esse é o nosso papel e vamos defender dessa maneira, votaremos contra essa PEC e, caso seja aprovada, vamos recorrer. Agora, caso ela seja aprovada... No caso de, por exemplo, a pessoa que ganha uma demanda trabalhista e o patrão recorre até o STF, como vocês entendem isso? Se o patrão perder, né? Depende da pena, né? Porque a pena pode não ser prisão. Pode ser pagamento de... Ninguém vai preso por causa de... Mas aqui não é mais só penal. Não, agora é tudo civil, incluindo indenizações, precatórios, etc, etc. Todo mundo. Ou seja, vai virar um caos. Agora, o que eu acho correto nisso é o seguinte, se é criminal, é para todo mundo. Porque sonegação também é criminal. Você concorda? Ou outros atos
atos e fatos que sejam do direito. Eu não sei a figura jurídica da sonegação, como é que ela entra no direito. Sim, é criminal? Ela é criminal. Criminal. É criminal. Porque uma coisa é você não pagar os impostos, né? Você é inadimplente. Outra é você ser um sonegador. Entendi. Né? Então, nesse debate, o que está sendo colocado na PEC, ou seja, já que é para estraçalhar, estraçalhamos tudo. Eu acho até que isso não devia acontecer. Acho que nós temos que manter o artigo 5º, devemos dar oportunidade a todos recorrerem até a última instância possível. Aí sim, transitado e julgado todas as etapas possíveis, executa a pena. Executa. Do contrário, não. Por isso que nós vamos votar contrário e achamos que quando a apresentaram quase que a gente chama de lei-luva. Né? Ou seja, olhando muito mais o caso do presidente Lula do que o conjunto da sociedade. Isso que eu ia perguntar. Então, na visão do senhor, na visão da bancada, é um processo que está contaminado desde o começo? Absolutamente dentro da perseguição que ocorreu e sempre ocorre ao presidente Lula, não o presidente pelo presidente, mas pelo que ele representa na história do nosso país. Tá certo. Queria mudar um pouco de assunto agora também, que é falar sobre Vaza Jato. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, ele foi responsável pela publicação de reportagens com base em diálogos de autoridades da Operação Lava Jato. São diálogos que são tidos como questionáveis. Eles abalaram em muitos círculos a credibilidade da Operação Lava Jato. Esse jornalista ele foi denunciado por um procurador do MPF daqui de Brasília, o senhor sabe bem disso, acusado de ter participado de uma suposta invasão do telefone de ao menos uma dessas autoridades, de onde foram extraídos esses diálogos. Tem tido uma reação forte da sociedade, tanto dos partidos como os ONGs, etc, etc. E eu queria saber da bancada do PT, e o senhor não fala pela oposição como um todo, mas conversa com todos, então sabe o que está sendo conversado, se vai ter alguma reação sobre isso no Congresso. Haverá, isso não há dúvida. Primeiro, essa posição que é do PT, claro que é uma posição mais acentuada, como os partidos de oposição, mas partidos, inclusive, da direita, os chamados partidos liberais, que sabem o que é ser liberal, têm condenado a atitude do Ministério Público Federal, na figura desse procurador, no sentido que a liberdade de imprensa é fundamental. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E não há nada que envolve o jornalista Glenn em qualquer uma dessas denúncias. Não tem. Isso, na verdade, é uma perseguição, porque, como você disse o nome, a Vaza Jato, né, surge a partir das denúncias que ele conseguiu captar e colocar isso a público. Aliás, depois que o jornalista Glenn colocou isto e a população tomou o pé das gravações e daquilo que os operadores da Lava Jato, em especial o Moro e o Deltan Dallagnol, percebeu-se que aquilo era uma grande jogada política. Uma jogada política com o apoio de setores da elite brasileira contra, em especial, o presidente Lula e contra o Partido dos Trabalhadores. Então, isso tudo que está acontecendo fez com que vários partidos denunciassem. Claro que os partidos de oposição, até porque eles têm um referencial de esquerda e centro-esquerda, portanto, radicalmente defensores da democracia e da liberdade de imprensa, vão tomar atitudes. Uma delas é a questão da convocação desse procurador nas comissões. Procurador Wellington Oliveira. Exatamente. Na CPMI das fake news vai ser tentado. Tem das fake news, tem de participação legislativa, você pode chamar isso na Comissão de Direitos Humanos. Então, há várias comissões que permitem que seja convocado este senhor para ele explicar exatamente o que ele está fazendo. Até porque ele causou uma divisão entre os próprios colegas deles, que discordaram do que ele fez. E mostrou que ele é apenas mais uma pecinha desse jogo de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e tudo mais, na defesa dessa chamada Operação Lava Jato, que é um grande crime contra o direito brasileiro. E o senhor acredita que esse requerimento de convocação, ele vai ter apoio nos setores liberais que o senhor citou? Vai. Já tem conversa sobre isso? Vai, porque o DEM vai apoiar, por exemplo? Olha, não, nós não conversamos ainda com os partidos. Eu estou aqui avaliando a convivência que eu tenho com esses partidos, a ponto de dizer o seguinte para você. Os partidos chamados liberais, e hoje é uma boa quantia que temos hoje na Câmara, eles discordam da esquerda no campo da economia, tanto que são liberais, mas são radicalmente defensores dos direitos individuais. E nesse sentido, eles deverão nos apoiar nisso. Eu vou lhe dar um exemplo sobre esse papel. No momento da prisão do presidente Lula,
uma juíza lá do Paraná quis transferir o presidente Lula de Curitiba para uma prisão em São Paulo. Isso foi durante a votação do segundo turno da reforma da Previdência, um momento tenso da Câmara. O presidente da Câmara suspendeu a sessão, 12 partidos, e lógico que são 12, não são todos de esquerda, nós não temos tudo isso, foram procurar o Supremo para dizer-se contra a transferência do presidente Lula. Claro, 4, 5, 6 partidos eram a favor da liberdade do presidente Lula. Os outros não eram a favor da liberdade do presidente Lula, eram a favor da do manutenção dele em Curitiba, pelo menos. Da respeito à Constituição brasileira, aos direitos. Então o senhor espera um fenômeno semelhante? Eu espero, e a sensação, é o máximo que eu posso dizer, é que a sensação que eu tenho é que vamos caminhar para esse mesmo final de exigência da radical defesa dos direitos no país que estão sendo lentamente exterminados por esse grupo. Entendi. E a bancada do PT hoje tem muitos deputados que vão disputar a eleição em 2022, que vão ser candidatos a prefeito? Ainda não está isso muito bem definido, mas já se começa a discussão. Tem pré-candidatos? Temos pré-candidatos, né? Não quer dizer que serão. Quem que é pré-candidato hoje? Em São Paulo tem 3 pré-candidatos só na bancada federal. Você pega que é o Alexandre Padilha, o Paulo Teixeira e o Zaratini. Carlos Zaratini. O Nelson Pellegrino, né, lá de Salvador, né, que é o nosso deputado. Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. A Margarida Salomão, de Juiz de Fora, também é pré-candidata. Então nós temos vários nomes que estão... Nós participamos das prévias, tem um debate interno do partido, mas nós devemos ter bons nomes como candidatos a prefeito hoje no país. O senhor consegue imaginar um número? O PT tem 53 deputados, X devem ser candidatos a prefeito? Nós temos 54 deputados. Não, difícil, mas eu acredito que em torno de 10. Em torno de 10. Em torno de 10 nós teremos. Em torno de 10 em cidades importantes, em cidades capitais e cidades grandes. São grandes centros. Entendi. Inclusive, falando do meu estado... Eu ia perguntar, o senhor vai ser... Não sou pré-candidato, mas o deputado Zeca Dirceu, ele tem colocado o seu nome à disposição para ser candidato a prefeito de Curitiba. Curitiba? Sim. Entendi. E chega a eleição no final do ano, segundo semestre, o Legislativo fica um tanto quanto esvaziado. O senhor acha que vai ter esse ano vai ter alguma atividade relevante no Legislativo no segundo semestre? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Em 2016, nós tivemos uma agenda muito intensa. Em 2016, foi o meu primeiro mandato, acho que foi 2 semanas antes, que nós não tivemos nada assim muito importante. Mas foi muito intenso. Conversando com o presidente Rodrigo Maia esta semana, ele me adiantou que ele era o presidente na época também, ele deve manter o mesmo padrão de 4 anos atrás, ou seja, ele quer manter o regime normal. Enquanto tiver quórum, ele está votando com ele. Exatamente, votando, porque ele entende que esse ano vai ser muito forte a pauta econômica e social. Tem uma pauta muito grande aí, não quer dizer que a gente concorde com elas, mas votaremos contrário, favorável, depende da pauta, mas ele pretende seguir o máximo possível. O senhor citou o presidente Rodrigo Maia. Como é que é a relação da bancada do PT com ele? Ela é respeitosa, claro. O presidente Rodrigo Maia, ele é uma liderança dos liberais, né? Ele tem uma relação com o mercado financeiro, tem uma visão de Estado absolutamente diferente da nossa. Mas é uma relação muito democrática, muito respeitável. Temos discutido as pautas do país com muita transparência, claro, votando cada um à sua maneira. Mas eu diria que ele tem mantido como presidente um papel de presidente mesmo, de muito diálogo, muita conversa, se possível, construção de alguns acordos em alguns temas mais específicos e respeitando a nossa posição contrário e cumprindo o nosso papel de oposição ao governo Bolsonaro. A gente tem ouvido, a gente que é repórter, não exatamente nos corredores do Congresso, porque o Congresso está vazio agora nesse momento de recesso, mas a gente ouve conversas sobre possível tentativa de mudança constitucional para poder reeleger tanto o Rodrigo Maia, mas principalmente o Davi Alcolumbre, que está tendo essa conversa, mas com o Rodrigo Maia também. O PT apoiaria? Não. Primeiro, que o PT não apoiaria, com todo respeito ao presidente Rodrigo Maia, nós não vamos apoiar o Rodrigo Maia, presidente da casa. Nós mas a possibilidade de apoiar uma mudança... Não, também não. Nós entendemos que ele já ficou um bom número de anos, né? Não seria bom para a democracia? Ele já só explicando para quem está assistindo, o presidente Rodrigo Maia foi reeleito no começo desse ano, tinha sido eleito em 2017, e antes disso, quando na época o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, saiu, o
o Rodrigo Maia se tornou presidente, mas na reeleição última foi entendido que anteriormente tinha sido um mandato tampão. Exatamente. Ou seja, isso na história é inédito. 3 mandatos consecutivos. Não tem como. Com todo o respeito que temos a ele, a nossa posição é de que não pode ter mais reeleição e temos que partir para a escolha de novo presidente. Entendi. E mudando de assunto novamente, a gente teve hoje, não posso dizer hoje porque isso fica na internet, mas a gente teve nessa semana agora, hoje é dia 28 de janeiro, o jornal O Globo publicou uma reportagem sobre uma conversa informal que o PT estaria tendo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, para que ele se filiasse novamente ao partido. Ele foi filiado ao PT no passado e disputasse a eleição em 2022 como cabeça de chapa. Como que a bancada vê uma possível filiação do governador Flávio Dino? Olha, seria uma honra, Ele seria um bom candidato? Seria. Agora, é claro que nós temos um candidato. Primeiro, nós gostaríamos muito que o presidente Lula fosse o nosso candidato a presidente da República. Óbvio. Tem os limites legais. Caso ele não possa, nós temos um nome construído pelo partido, que é o Haddad, que é Fernando Haddad. Aliás, um grande nome que tem o apoio da bancada sem discussão nenhuma. Agora, é claro, o Flávio Dino tem o nosso maior respeito, é um companheiro que tem a nossa admiração. Nós podemos, claro, conversar sobre isso. Nós queremos construir uma frente de esquerda. Uma frente de esquerda implica respeito também às outras forças. Claro. Podemos ter uma chapa onde o Haddad pode ser o presidente e o Dino vice, ou o contrário, ou ele pode vir para o PT, ou seja, muita coisa a ser construída. Mas, sem dúvida nenhuma, não está fora do cenário da política, do nosso campo da esquerda, a figura do Flávio Dino como possível candidato ou uma pessoa que vai compor essa chapa majoritária. O que ele fez no Maranhão, o trabalho dele, o credencia, sem dúvida nenhuma, para isso. E sem contar que ele foi um dos primeiros governadores solidários no movimento contra a prisão do presidente Lula. Ele sempre esteve presente na nossa luta e tem um respeito muito grande, não só do presidente Lula, mas de todo o partido. Eu tenho a impressão que o governador Flávio Dino ele consegue dialogar com um setor que a esquerda tem dificuldade, que são os setores religiosos. Sim. Isso faz a diferença hoje num debate onde o mundo evangélico cresceu muito no Brasil, né? E ele tem essa capacidade, ele tem essa sensibilidade. Isso pode fazer a diferença em 2022. Entendi. E a gente viu hoje pelas pesquisas de opinião, nesse mês teve uma patrocinada pela CNT, que o país, todas as pesquisas estão dando mais ou menos a mesma coisa, um país mais ou menos dividido em 3, com algo próximo de 1/3 dando ótimo e bom para o governo Bolsonaro, algo próximo de 1/3 dando regular e algo próximo de 1/3 dando ruim e péssimo. Eu tenho a impressão que o PT tem uma dificuldade séria para conversar com os 2/3 que não acham o governo ruim e péssimo. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu queria saber se existe mesmo essa dificuldade e se o partido tem um diagnóstico sobre o motivo disso acontecer. Olha, primeiro, a gente tem que perceber o seguinte, antes do fenômeno aí, Bolsonaro e tudo isso, do golpe contra o presidente Dilma, o Brasil era 1/3 era nosso, 1/3 era contra e o outro terço decidia a eleição. Você lembra disso? É histórico nas estatísticas. Então você pode ver que isso não mudou tanto. Há uma diferença. Esse 1/3 que é absolutamente contra Bolsonaro, necessariamente hoje não é esse 1/3 que votaria no PT. Antes era. Claro, por tudo isso que nós passamos, por todas essas mentiras, por erros nossos também. Calma, nós não somos tão vítimas. Eu não falei também. nada. Mas já que o senhor tocou no assunto, que tipo de erro? É dizer à população que nós fizemos autocrítica no Diretório Nacional, nosso candidato Haddad disse isso. Quando nós resolvemos participar... O senhor apontaria só para... O que é o principal o senhor apontaria? Participar do processo eleitoral com as mesmas regras que a direita fazia. Nós que tanto denunciamos o financiamento privado de campanha, nós optamos também pelo financiamento privado de campanha. Isso custou caro para nós, um monte de coisa. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte... Que foi, no caso, o financiamento de campanha, principalmente pelas empreiteiras. Exatamente. Isso, claro, teve um custo, nos criou problemas, e a elite aproveitou-se muito bem disso, com muita competência, para ajudar a nos enfraquecer. Hoje, nós temos que retomar esse debate com a população para tentar recuperar esse 1/3. E esse 1/3 você recupera com propostas concretas para o futuro da nossa nação, um diálogo com setores da sociedade que são um pouco mais distantes de nós, como os evangélicos, né? Ou com uma classe média que sempre votou na gente, hoje nos vê com resistência. Então, nós teremos uma tarefa muito grande. O presidente Lula é muito competente nisso, mas a nossa presidente Gleice e toda a direção do partido em construir instrumentos de retomar esse diálogo com a sociedade. Já temos toda a capacidade do mundo para retomá-los e, com isso, mudar o cenário. E sobre setores que historicamente eram próximos ao PT, um setor que ainda é próximo ao PT, mas que ainda é muito menor, é
são os sindicatos, a classe trabalhadora organizada. Isso, só que a economia mudou. Os trabalhadores organizados em sindicatos são muito menos numerosos hoje do que eram na época da fundação do PT. E eu queria saber se o partido tem uma estratégia, uma ideia de como se aproximar do trabalhador, por exemplo, hoje que está fazendo viagem de Uber, que está fazendo entrega pro iFood. Como é que faz isso? Porque o PT, historicamente, teve junto dos sindicatos, que era aquela coisa, São Bernardo do Campo, 40 mil pessoas trabalhando debaixo do mesmo galpão, você panfletando na porta da fábrica, você já conseguia atingir muita gente. Hoje isso não existe mais. Sem dúvida. Olha, o que acontece é que, primeiro, o que enfraqueceu muito os sindicatos, de fato, foi a reforma trabalhista, porque ela cortou a capacidade de financiamento dos sindicatos pelos próprios trabalhadores. Isso enfraqueceu as centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos sociais. Hoje os sindicatos não têm condições de lotar um ônibus para trazer de São Paulo aqui em Brasília para fazer uma manifestação. Então, é importante deixar claro que isso não é só uma falha de organização do movimento sindical. O Michel Temer, e o que ele representa, não ele, mas o que ele representou pós-golpe, foi muito competente na reforma trabalhista em destruir a capacidade de financiamento dos sindicatos. E, de fato, o maior empregador no Brasil hoje são os aplicativos. E nós temos que construir essa capacidade de diálogo com essa grande empresa de pessoas que não têm direito nenhum, que não têm organização nenhuma, que são altamente explorados. Mas o partido tem um diagnóstico de como fazer essa aproximação? O partido consegue sentir? Sim. Porque é uma massa é uma massa um tanto quanto disforme. Você não tem um perfil claro de quem trabalha com isso. Eu não sei se o PT consegue saber quanto desse contingente de pessoas é simpático ou antipático ao partido. Dá para saber isso? Ainda não, mas nós já estamos montando isso. Essa nova direção do PT, ela faz agora nos próximos dia 7 e 8, que é quando nós completamos os 40 anos do partido, a reunião da Executiva Nacional, onde já começamos um planejamento estratégico exatamente para trabalhar nisso. Nós temos um instrumento chamado Fundação Perseu Abramo, que tem recursos exatamente para trabalhar com pesquisas, informação e dados para que a gente possa atuar nesse setor. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das prioridades do partido hoje é entender como se dá a luta de classes hoje, porque a luta de classes continua existindo. Quem trabalha nos aplicativos são altamente explorados, mais explorados do que aquele operário dos anos 80. Agora, é preciso entendê-los e como você discute isso com eles, porque eles não se julgam explorados, até por uma questão ideológica, julgam-se empreendedores, não é? E temos que mostrar que eles, na verdade, são pessoas altamente exploradas, sem direito nenhum e que precisam organizar-se, que sem organização não vão conseguir avançar. E isso o PT começa a fazer os estudos a partir do seu planejamento estratégico agora, de início de fevereiro, e acredito que no decorrer desse ano já devemos ter já um processo, que é uma coisa lenta, mais sistematizado, transformando isso num projeto político para o país. Uma espécie de método de aproximação dessas pessoas. Que é uma coisa muito nova para nós. Entendi. E essa foi a última das perguntas que foram preparadas para essa entrevista, deputado, mas para todos os políticos que vêm aqui, a gente faz uma série de perguntas que é mais ou menos fixa, algumas mudam dependendo do que tiver. Por exemplo, no começo do ano passado a gente perguntava de reforma da Previdência, a reforma da Previdência já passou, não tem mais, não é algo que esteja mais em pauta. Mas começando, melhor se o senhor puder responder em poucas palavras, como é que foi a infância e adolescência do senhor? O senhor é de Maringá, né? Sou de Maringá, venho de uma família muito pobre, comecei a trabalhar aos 9 anos, meu pai era botequeiro, não sei se você sabe, dono de uma mercearia, né? E eu comecei a trabalhar aos 9 anos em mercearia, né? Com meu pai, e aos 18 anos, quando eu entrei na universidade, eu arrumei emprego fora. Entendi. Mas de muito trabalho, desde muito cedo. A mãe do senhor era dona de casa? Minha mãe dona de casa e meu pai dono da mercearia. Dono da mercearia. Então, e como é que o senhor entrou para a política? Pela igreja. Aos 18 anos... Igreja Católica. Igreja Católica. Em 79, teve um documento chamado Documento de Puebla, que trabalhou a prioridade da Igreja Católica para os jovens e os pobres da América Latina. E eu me engajei, eu vim de uma família católica tradicional, me engajei no chamado das pastorais, das comunidades eclesiais de base, e eu me politizei ali. Que foram um dos setores que fundou o PT, para quem não conhece a parte da história, uma parte importante da fundação do PT foi de setores da Igreja Católica. Tanto que o PT, eu entrei em 79 na igreja, 80 foi fundado o PT, eu me filiei ao PT em 1983. Entendi. Então eu sou filiado há 37 anos. 37 anos de partido. E agora, queria saber se o senhor tem uma posição formada sobre privatização da Eletrobras. Contra.
Liberação ou flexibilização do uso de drogas? Olha, eu sou contra ainda. Se for para cannabis, para uso medicinal, sou favorável. A liberação das drogas pura e simples, eu sou contra. Entendi. Flexibilização sobre as leis em relação ao aborto? Eu sou pela manutenção do que está na Constituição brasileira. Que é? Que é em caso de encefalia, Estupro e risco de morte da mãe. Risco de morte da mãe. Entendi. Independência do Banco Central? Contra. E flexibilização ainda maior do porte de armas. Ano passado a gente já teve uma conversa sobre isso na Câmara, teve uma proposta aprovada, mas esse ano vai voltar Olha, à baila. não é tendo mais armas que se tem o fim da violência. Quanto mais armas, mais violência. Eu sou contra a flexibilização. Aliás, eu sou contra qualquer tipo de liberação de armas. Entendi. Esse é o fim da nossa entrevista. Muito obrigado ao deputado Nilvério por ter vindo até aqui conversar conosco. Acompanhe o Poder 360 no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Acompanhe as notícias da política no Poder 360. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.